noite. Graças e paz aí para todos vocês. Mais uma vez, mais uma ministração. Eu estou tendo a oportunidade de estar aqui junto com vocês, junto com a Ignição, para aprender um pouco mais de Jesus, para poder ser ministrado por Jesus. E eu estou bem contente. Como de costume, eu estou nervoso. Todas as vezes eu fico nervoso e glória a Deus por isso. Significa que existe um peso de glória sobre a mensagem que eu vou ministrar, que não vem sobre mim, não é sobre o Felipe. Palavra abençoada da nossa amiga aí, que ministrou, peguei boa parte até. Eu chego um pouco mais tarde da faculdade, e por isso eu tive que ministrar depois dela, né? Infelizmente, eu devia ir antes para ajudar ela, que ela tinha um compromisso, mas deu tudo certo, foi uma benção. E hoje eu tenho uma palavra, como de costume, como de prática, que vocês já conhecem, o Marco Felipe, eu acho. Pelo pouco que vocês conhecem de mim, vocês sabem como eu sou muito evangelístico naquilo que eu sou ministrado. Não tem como eu correr aquilo que Deus me deu para mim falar sempre. E um dia eu acredito que pode ser que Deus mude sim em mim. Mas glória a Deus, eu amo isso. Eu amo almas, eu amo o ID, é a minha vida. Foi por isso que eu abri mão de muita coisa na minha caminhada. Foi para isso que Jesus me chamou para falar. Então, depois dessa mensagem muito boa sobre a sala de espera, sobre esperar em Deus, sobre a paciência daquele que ama a Deus, daquele que teme a Deus, daquele que confia em Deus, sabendo que Ele é Senhor acima de todas as coisas. Agora vocês vão ver um pouquinho, uma palavra um pouco mais dura acerca do nosso posicionamento. Quando eu vi que era aberto, eu falei, caraca, é aberto, irmão. Agora a gente vai comer o mamão com açúcar e chupar os dedos. E a palavra de hoje está em Atos, capítulo 3. Abra a Bíblia de vocês aí. Minha versão é NVT, mas vocês abrem aí as suas. Atos capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8. Texto muito conhecido, vocês sabem de cor e salteado. Tenho certeza que vocês sabem até mais do que eu sobre esse texto. Receberam uma revelação aí muito boa. Mas Atos capítulo 3, versículo 1 a 8, vai falar sobre a história de Pedro, João, o coxo ali na frente do templo. Essa história é muito conhecida. Eu vou ler aqui para vocês, amém? Acompanhe na Bíblia de vocês aí, diz assim: Pedro, vou ler aqui, na verdade, o versículo, não vou ler o título não, mas aí, o versículo, Atos 3:1 fala assim: certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele e falou assim: olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-se e anda. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto, ele se levantou, começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. O versículo que eu quero ler aqui novamente é o 4 em diante, que diz assim: Pedro e João se voltaram para eles e disse: olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-se e anda. É esse texto, gente, que eu queria estar lendo. É sobre isso que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Confesso, gente, que me falem até que horas que eu tenho, é 11, né? Confesso que esse fim de semana foi bem louco para mim. Acho que foi o fim de semana que eu mais preguei na minha vida, de sexta até hoje, são 3 ministrações. Eu estava um tempo sem ministrar assim, e do nada Deus me deu muitas oportunidades, e foi uma bênção. Mas a gente fica apreensivo, eu fiquei, Espírito Santo, o que você quer que eu fale, pai? O que você quer que eu ministre? E na sexta-feira eu ministrei numa célula online também, de alguns amigos de missão que eu participei, eu falei sobre Tomé, falei sobre Tomé, e foi uma palavra muito forte, foi uma palavra muito de ativação também. No sábado, no movimento que eu lidero aqui com a galera da cidade, foi o nosso primeiro encontro, eu falei sobre Oséias e a graça de Deus com Israel, o amor de Deus, o infinito amor de Deus para com Israel.
E hoje estava um pouco confuso aquilo que eu queria falar, e eu não queria falar sobre esse texto, porque eu tinha alguma imagem na minha cabeça que eu já tinha falado sobre ele, mas eu acho que não foi aqui, com ignição, foi em outra oportunidade com outra galera, e eu falei, mano, eu vou falar, ainda que eu já tivesse falado, vou falar de novo, porque eu tenho que obedecer o que Deus disse que eu falasse e fizesse, né? Mas esse texto é um texto bem conhecido, gente. A história de Pedro e João indo orar e encontrando um coxo, um aleijado, é uma história muito conhecida por nós cristãos. E é muito engraçado e interessante que essa história é uma história muito forte, é uma história que relata um momento de extrema ousadia e confiança em Deus por parte do Espírito que esses dois homens de Deus tinham recebido. Porque esse texto que nós lemos diz que Pedro e João estavam indo orar, vivendo a sua vida corriqueira normalmente, indo como de praxe no templo, orar a Deus, adorar a Deus, dar o seu devocional, o seu tempo de oração, o seu secreto a Deus ali, como bons judeus convertidos à fé cristã, eles estavam indo orar. E a Bíblia vai dizer que nesse contexto onde eles estão indo orar, eles veem um homem sendo carregado. E esse homem sofria de algum mal, porque não é normal uma pessoa ser carregada bem cedo, durante o dia. E esse homem é deixado em frente a essa porta, chamada Formosa, uma das portas do templo. E a Bíblia vai dizer que ao ver esse homem, e esse homem ao ver esses dois homens de Deus, Pedro e João, ele acha que os homens vão dar algum tipo de esmola, porque ele estava acostumado a receber esmolas, acostumado a estar naquela região, naquela mesma localidade, todos os dias, recebendo a ajuda de pessoas, e ao estender suas mãos, dava uma moeda, dava algo para ele. E ele já estava ali, daquele jeito, acostumado. Era normal para ele receber isso, né? A gente faz essa suposição. E depois desse homem ver que esses dois homens não estendem as mãos, não dão uma sacola de dinheiro, nem dão uma moeda, nem nada, Pedro e João, com ousadia, olham para aquele homem e dizem para eles que eles não têm nada para dar para aquele homem na medida daquilo que ele queria e desejava. Mas aquilo que eles tinham, eles entregavam, e Pedro, com ousadia, diz que eu entrego aquilo que eu tenho para você. Eu não tenho ouro nem prata, eu não tenho nenhuma esmola para te oferecer, mas aquilo que eu tenho em mim, aquilo que mudou a minha vida, aquilo é, que me encheu, que mudou a minha existência, que me levou de um local para um outro local, que me fez evoluir, crescer, entender quem eu era, que me deu a minha identidade, aquilo que transformou Pedro de um homem bruto a um homem amável, a um dos primeiros, ou o primeiro pastor da Igreja de Cristo. Aquilo que Pedro tinha recebido, ele dava com todo o amor, com toda ousadia e verdade, ele só dava de graça, ele entregava, como aquele que amava aquele homem, ele deu tudo que ele tinha, e o tudo que ele tinha era o Espírito Santo de Deus, e o poder do Evangelho que ele havia recebido por meio de Jesus. A Bíblia vai dizer que após esse homem receber isso tudo que Pedro tinha, Pedro e João tinha, aquele homem, ele, um ato de ousadia e fé, Pedro estende as mãos, pega o homem pelas suas mãos e ele levanta, os pés se firmam, os joelhos se firmam, e aquele homem está de pé. Isso é muito doido, gente. Aquele homem está de pé. E a Bíblia vai dizer que após ele estar de pé, ele sai pulando e saltando com alegria, porque a vida dele havia sido transformada. E aqui eu venho para a aplicação dos nossos dias, é que, infelizmente, gente, a realidade do nosso tempo hoje, nessa era que nós vivemos, é que nós vivemos uma era de muitos custos que tem por aí. Sabe, não existe um templo de Jerusalém aqui de pé, ele não está reconstruído, ele não está de pé, nós não estamos em Israel, mas independente do local que a gente vá, independente da posição geográfica que a gente vá, no mundo todo, se nós olharmos para o nosso lado direito, nosso lado esquerdo, na nossa retaguarda, na nossa frente, nós vamos ver que existem coxos por aí, e que eles estão arrastando, e que eles estão mendigando, e que eles estão pedindo por esmola, porque eles não entendem quem eles são e eles nem mesmo acreditam numa mudança de vida, uma mudança radical. Então eles esperam que o mínimo aconteça, que alguém os sustente, que eles tenham talvez uma palavra de ânimo, uma comida para comer, algo que preencha rapidamente a vida deles naquele momento, mas que eles sabem, eles não têm expectativa de algo que mude a vida deles. Porque a verdade é que esses coxos, os aleijados, aqueles que estão em condições de abandono, aqueles que nem eles mesmos acreditam nele, eles não têm expectativa de transformação e mudança. Se a gente for andar por aí, pelas ruas,
e trazendo para um lado mais real e físico, não uma metáfora. Mas se a gente for ao encontro de moradores de rua, nós vamos ver que essas pessoas elas não têm expectativa de mudança. A maioria delas se acostumaram com a realidade que elas estão. Algumas gostam de estar naquela realidade. Eu acredito que não é um gostar racional, mas é um gostar de quem já desistiu das suas próprias vidas, de quem já não tem expectativa de transformação pela realidade que vive há muitos anos, pelo abandono familiar, pelo abandono de amigos, pelo abandono social. Mas o que eu estou dizendo aqui não é sobre pessoas moradores de rua apenas. Eu estou falando sobre homens, mulheres, infelizmente são capturados e que são presas, que são escravos do pecado. E o mundo está cheio dessas pessoas. Nós um dia fomos essas pessoas. Nós um dia fomos coxos, aleijados, pessoas incapazes, impossibilitadas de caminhar com as nossas pernas, onde os nossos pés não se firmavam, onde a nossa mente não estava firme, onde os nossos olhos não olhavam para o horizonte. Ao contrário, nós olhávamos como pessoas sorrateiras, com medo, pessoas que não tinham certeza e segurança no que viviam. Nós andávamos por aí com medo. Nós andávamos por aí sem certeza alguma, a vida era uma grande certeza. E por isso nós nos apegávamos às coisas passageiras. Por isso, qualquer tipo de coisa que viria como um prato que nos alimentasse por 30 minutos servia muito para nós, isso era muito bom. E era tudo que nós fazíamos. Essa é a vida de um homem pecador, de uma mulher pecadora. A vida de um coxo, cara. Todo aquele que vive em plena prática e como um escravo de um pecado, na verdade é um grande coxo, assim como esse homem que Deus dá a graça de que Pedro e João encontrem. Esse coxo vivia todos os dias da vida dele se arrastando, vivia precisando de ajuda, vivia como um pobre coitado, um qualquer, que a sociedade não olhava para ele, que nem ele mesmo queria olhar para ele, porque nem ele acreditava nele. Quantas pessoas, gente, não estão perto de nós e são coxos? E sabe o que é doido? Não é entender e ver e visualizar que tem pessoas coxas ao nosso lado, pessoas que estão aleijadas, pessoas que precisam firmar os pés, que não sabem o que é caminhar de verdade, que não sabem o que é viver. Porque se a vida é Cristo, e se Cristo fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e as pessoas não têm Cristo, a verdade é que elas não vivem, elas não estão vivendo, elas estão apenas existindo. E é muito duro porque tudo que existe tem fim. Esse celular que eu tô falando com vocês aqui, ele tem fim. Se eu deixar ele cair no chão, dar uma paulada, ele quebra, ele para de funcionar. E ele não tem mais utilidade. Ele existe. A internet que nós estamos nos comunicando aqui, se eu não pagar a parcela por mês do Wi-Fi lá da provedora da internet, eu não consigo ter conexão para conversar com vocês. Ou seja, tem fim, existe. É mero produto, é mera matéria, é material. Mas nós, seres humanos, não fomos criados para existir. Essas pessoas não foram criadas para existir. Elas foram criadas para viver a vida plena. Foram feitas à imagem de Deus. E Deus é. Ou seja, Deus não existe, ele é eterno. Ele é. E se nós somos a imagem de Deus, o ser humano, a criação, de forma específica, o ser humano foi criado para ser a imagem de Deus, nós somos criados para viver de eternidade em eternidade. A Bíblia fala sobre isso. Mas muitas pessoas não sabem dessa realidade, ou se sabem, não acreditam, porque não nos foi apresentado algo lúcido, algo que seja palpável para que elas crescem, sabe? E por mais que a fé é uma fé que é baseada naquilo que nós não vemos, mas esperamos, parte de nós, ministros do Evangelho, nós estamos aqui, a incumbência de demonstrar essa fé que não é vista, porque Jesus não anda no nosso meio, nosso Senhor não está aqui fisicamente para que as pessoas apalpem eles, mas está sobre nós a responsabilidade de sermos Jesus nesse tempo, ao ponto que a pessoa olhar para o Felipe, olhar para o Bruno, olhar para a Bia, olhar para nós que estamos aqui, vai olhar e vai dizer, opa, se parece com esse tal Jesus que ela prega. Ao ponto de que a pessoa, ao receber um abraço do Felipe, ao ponto de receber um abraço nosso, a pessoa fala, opa, eu senti algo nesse abraço, sabe? Foi diferente. Ou seja, a responsabilidade de mostrar para os perdidos, para os coxos que estão diante dos templos dessa vida, diante das ruas, das esquinas, nas casas, a responsabilidade de mostrar para eles que existe uma vida onde eles podem firmar os pés e caminhar com liberdade, não sendo mais escravos de uma realidade monótona, uma realidade pequena, onde coloca eles e reduz a vida de um ser humano a uma mera existência, a uma caixinha, onde você se vive alguns anos sem expectativa de uma eternidade, em algum dado momento você morre.
É muito duro porque está sobre nós. E muitas vezes nós falhamos. Muitas vezes nós não nos atentamos. E aqui é um ponto que nós devemos olhar para esses dois homens de Deus, Pedro e João, porque a ousadia deles e a forma com que eles agem com aquele homem diz muito sobre como Jesus quer que nós venhamos agir. É interessante que Pedro e João, para mudar a vida de um homem com aquilo que eles carregavam, eles não precisaram marcar na agenda um dia. E eu falo como um homem que entendeu que foi chamado para ser um evangelista, que muitas das vezes nós, para evangelizarmos, precisamos marcar datas. E é muito triste porque evangelismo nunca foi uma data marcada, evangelismo sempre foi uma forma de viver. Jesus não era um evangelista, o mestre, aquele que fazia milagres, ele não marcava na agenda, olha, amanhã nós vamos curar uma viúva, ou amanhã nós vamos curar a mulher do fluxo de sangue, amanhã nós vamos ressuscitar o filho da viúva, amanhã nós vamos fazer isso, aquilo outro, ou amanhã vamos transformar água em vinho. Não, Jesus ele somente vivia a vida dele, entendia que ele era, ele sabia que a proclamação daquilo que o Pai havia ensinado, daquilo que o Pai havia mostrado para ele enquanto ele estava junto com o Pai, que era essa realidade vivida por ele que ele devia botar em prática todos os dias. E esse era o cumprimento do ministério dele. Então, o nosso cumprimento de ministério não tem que se basear somente nos dias que nós marcamos na nossa agenda para fazer um evangelismo ou para pregar para alguém. Nós não temos que falar assim, cara, dia tal eu vou na casa de um amigo meu e nesse dia eu vou orar por ele. Não, nós temos que sermos essas pessoas, sermos esses ministros, carregarmos com ousadia aquilo que nós vivemos, essa realidade que nos transformou, sermos testemunhas vivas desse evangelho. E é assim que os discípulos andavam. Tanto que os discípulos aqui nessa passagem nós lemos, eles estavam indo orar, cara. E quantas vezes nós estamos indo para a igreja e nós vivemos alguém numa realidade muito difícil, nós vemos alguém, sei lá, alguns marginais perto de alguma esquina, e nós vemos uma pessoa de morar em rua, ou nós conhecemos até alguma pessoa, algum amigo que está ali perdido numa festa, e nós passamos e nós falamos, não, vou para a igreja agora. Semana que vem eu marco de juntar uma galera e evangelizar. Quantas vezes na saída da igreja, quem mora em bairro mais periférico, que vai a pé da saída da igreja até a casa, nós não vemos tantas realidades, cara. E nós vamos comer um lanche pós-culto e isso é tudo que nós queremos fazer. E nós olhamos para as pessoas perdidas e falamos assim, Jesus, tem misericórdia. Depois de meia hora, eu chego em casa, nós dobramos nossos joelhos antes de dormir e falamos, Jesus, me use para salvar elas. Mas nós passamos por elas e nós nem olhamos. E nós nem uma boa noite demos. E nós nem tivemos compaixão, nosso coração não se quebrantou, nós não olhamos para dentro de nós, nós não demos ouvidos ao Espírito que estava dizendo, olha, uma vida. Nós deixamos com que o Espírito fosse reprimido. Isso fala muito sobre a nossa posição, sobre quem nós somos em Deus, sobre aquilo que nós estamos gerando. Porque, gente, de verdade, é muito bom estar num espaço como nós estamos aqui de ministros, sabe? Pessoas usadas, pessoas que vivem o seu secreto, pessoas que estudam, pessoas que leem a Bíblia, pessoas que buscam o conhecimento de Deus, pessoas que conhecem sobre teologia. Eu tenho certeza que todos que estão aqui sabem o que é arminianismo, calvinismo, escatologia. Todo mundo aqui sabe sobre soteriologia, ou grande parte estuda sobre isso, acha legal. E a gente gasta o nosso tempo no Twitter falando sobre, eu sou calvinista, eu sou arminianista. Soteriologia tal, isso aqui, pós, pré. E a gente gasta muito tempo com isso e não é ruim gastar tempo, é bom que nós gastemos. Mas o tempo que nós gastamos para viver e aprender isso e agregar sabedoria sobre a fé que nós cremos tem surtido efeito em algo? Ou para que nós gastamos esse tempo? Ou se gastamos no local certo, na hora certa, e as outras coisas, e a prática daquilo que nós vivemos. Porque, gente, de verdade, ao pregar o evangelho, ao abordar uma pessoa, a pessoa não está nem aí se você estudou teologia, ela não está nem aí se você sabe os salmos de cor, ela não está nem aí. Não está nem aí. Ela não quer saber de que igreja você é. Ela quer saber o que você tem para oferecer. E muitas vezes ela está esperando que você dê uma moeda. E muitas vezes nós damos uma moeda. Porque nós paramos essas pessoas, quando nós paramos, e nós, posso fazer uma oração por você? A gente ora e a gente sai por aí. Ou muitas vezes nós temos amigos, pessoas que nós conhecemos e nós somos legais. E é isso aí. Nós somos bacanas. E isso só mostra que nós estamos alimentando os coxos e os aleijados dessa era com esmola. Cara, quantas pessoas talvez nos sigam nas nossas redes sociais, e eu falo por mim, isso eu me cobro muito sobre isso, eu tenho que me posicionar mais, e nós estamos alimentando elas com esmolas. E elas olham e falam assim, nossa, o Felipe é um cara muito legal. Ele é um cara de luz. E nós falamos, olha, fulano de tal é ímpio e me achou um cara de luz. E nós temos prazer. Que legal. Um cara de luz.
Mas o que muda é eu ser um cara de luz, sabe? Essa luz tem iluminado alguma coisa, tem mudado algo na vida dessa minha amiga, do meu amigo. E aí? Será que nós estamos dando esmola para as pessoas que nos rodeiam todos os dias e nós falamos, Jesus te ama, bom dia, é isso aí, não muda nada. Será que nós falamos de fato sobre esse Jesus? Será que nós somos testemunhas vivas? Ou será que nós só somos pessoas legais? E eu acredito que a nossa fé, por mais que a Bíblia diz, né, que nós seremos odiados, mas eu não acredito que a gente tem que ficar gerando ódio por aí, não. Eu acredito numa fé sadia, uma fé saudável, uma fé que não é intolerante. Eu acredito numa fé tolerante, uma fé onde nós falamos a verdade em amor, onde nós sabemos o momento de falar ou não falar, mas e a nossa omissão, muitas das vezes, que nós nos escondemos nessas coisinhas para omitir, para não fazer nada, sabe? Quantas vezes nessa semana, hoje é segunda, quantas vezes nessa segunda nós tivemos a oportunidade de manifestar o poder de Deus em ousadia daquilo que nós cremos e nós não fizemos? Quantas vezes nós vemos pessoas necessitadas e nós, toma aqui um marmitex, esse Deus abençoe. E a gente sai, cara. E quando nós vamos ver na Bíblia pessoas falando sobre, cara, Pedro e João aqui nesse texto falando, velho, eu não tenho ouro nem prata. Mas, irmão, aquilo que eu tenho, eu te entrego, levanta e anda. E aquele cara, ele nem falou se ele queria levantar e andar, mas Pedro, na ousadia, falou assim, mano, levanta e anda. E aquele cara salta e vê os pés se firmarem. Eles... Imagina a cabeça daquele cara, mano, tipo assim, eu queria 10 centavos e esse cara me fez andar. Uau, que é isso? E eles falam, pô, é Jesus. E eles falam, pô, vocês são os seguidores de Jesus. Aí é isso aí, mano. E eles entram no templo e o cara sai pulando e gritando. E ele sai contando sobre o que aconteceu com ele e gera todo aquele reboliço de fé, de maravilha de alguém que teve a sua vida transformada. Então, a realidade desse texto, gente, que o que o Espírito Santo quer nos falar é que, mano, se nós... Beleza, mano. Se nós continuarmos alimentando os coxos e aleijados com esmola, nós não vamos ver as pessoas transformarem as suas vidas. E se nós não vermos as pessoas que estão ao nosso redor tendo as suas vidas transformadas ao impacto da nossa nelas, ao impacto das nossas vidas nelas, nas vidas delas, na realidade delas, nós não temos sido Jesus na prática. E aí é muito duro, porque se nós não somos Jesus, quem é? E aí tem aquele louvor que fala onde está Deus, onde está Deus. E aí Jesus vai falar naquele grande dia que, eu não conheço vocês. Jesus, mas é aquele dia que eu fiz. E Jesus fala, mano, não conheço vocês. Não conheço vocês porque eu tive fome, não me deram de beber, de comer. Eu tive sede, não me deram de beber. Eu fui estrangeiro e não me acolhi. E a gente acha que é sobre os bons costumes, ele é sobre ser gentil. Não, não é só sobre isso. Isso também faz parte. Isso também faz parte. Então, até quando nós vamos achar que as nossas histórias, que aquele apreço que nós... Não, que as nossas conquistas, sabe? Que a nossa boa teologia, mano. Que a nossa boa fama, que, mano, o meu conhecimento sobre ciência e política, o meu conhecimento sobre sociologia, sobre o meu conhecimento empático de uma pessoa, eu sei muito sobre mulheres, e eu sei muito sobre homens, e eu sei muito sobre, sei lá, psicologia, e eu sei muito sobre direito. Mano, eu sou um excelente médico, eu sou um excelente estudante de fisioterapia. Até quando nós vamos achar que as coisas humanas, que também mostram a Deus, mas são só isso que vão fazer que as pessoas tenham as suas vidas transformadas? Até quando nós vamos achar que o saber humano, aquilo que nós carregamos de nós mesmos, que nós conquistamos com o nosso próprio esforço, que nós gastamos o nosso tempo, que é isso que vai mudar as vidas das pessoas? Até quando nós vamos ser assim, agir dessa forma? É engraçado que Paulo, ele, em 1 Coríntios 2,4, ele fala que a pregação dele não consistia em palavra de persuasão e nem com argumentos, não, mas com o poder de Deus. Com o poder de Deus. E eu não estou falando isso dizendo que as palavras, a boa sabedoria, a boa teologia, não, isso é muito bom, eu busco por isso, cara. Nós devemos buscar. Mas se nós paramos nisso e achamos que isso vai ser por bom, nós falhamos na prática e nós não vivemos o poder de Deus. Então eu quero encorajar vocês, amigos e irmãos que estão aqui. Jesus nos chama para viver o evangelho na prática, cara. Deixar de ver o id, a pregação, o evangelismo, o amor como um mero ato de marcar uma data e um encontro.